Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho aqui da palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1. Primeiro adiante. Aqui é uma palavra bem conhecida, eu acredito que todos vocês já ouviram falar, sobre aquela viúva de Eliseu. Eliseu era um profeta, era um homem de Deus. E vamos ler lá, né, para a gente entender. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Ele perguntou para ela, né? Uai, mulher, você veio aqui a mim, está me falando tudo isso, o que tem eu a de fazer para você, né? Aí, vamos lá. Declara-me que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Olha só, não poucos. Então quer dizer que não era para ela ir pegar pouco vaso, era muito vaso, né? Então vamos lá, versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à porta o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe diziam eles diziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então, não tinha mais vaso para encher. Ali, naquele momento, o azeite parou de descer. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Então, irmãos, não era pouco azeite, não. E a dívida que ela tinha era dívidas grandes. Então, olha só. Então, o quê? Então, vai, vende o azeite e paga tuas dívidas, e tu e teus filhos viverei do quê? Do resto. Então, o resto também não era pouco, né? Então, vamos lá entender. O que eu quero, né, falar para vocês através dessa viúva aqui? Irmãos, temos 3 segredos que eu quero falar com vocês hoje para a prosperidade. 3 segredos. O primeiro segredo que eu vou falar com você hoje é o seguinte: o que essa mulher fez? Ela parou, ela viu a situação que ela estava vivendo. Não era uma situação fácil, era uma situação muito triste, de miséria. Não era uma situação, porque ela só tinha aquele resto de azeite. O que ela ia fazer com aquele resto de azeite? Ela ia só esperar o dia da morte, né? O que ela ia de fazer? Então, o primeiro segredo,
eu quero dividir com você. Aonde você tem buscado ajuda? Aonde você tem falado, para quem você tem falado as suas dificuldades? A viúva foi sábia. Ela foi direto a quem? Ao homem de Deus. Ela foi direto a quem? Ao sacerdote. Ela foi direto a ele. E você? Tem ido a quem? Você tem ido a Deus? Você tem buscado uma pessoa de Deus? Ou você tem falado da sua vida para qualquer um? Aquela amiga que chega lá batendo nas suas costas. Oi, amiga! Né? Aí você abre a sua boca e fala tudo para ela. Daqui um tempo, quando você assusta, aquela sua amiga está lá com o seu marido. Que tanto falou que era sua amiga. Com quem que você tem dividido os seus problemas? Para quem você tem falado? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Às vezes, há situações na nossa vida que a gente não pode sair falando para qualquer um, não. A gente tem que tomar cuidado para quem que a gente está indo. Às vezes, tem pessoas que se dizem ser seu amigo, mas quando você fala o problema que você está passando, ele dá por dentro dele, bem feito, está pensando que é só eu que vou ficar assim. Está aí, ela também está aí, ó, com a vida amarrada. Irmãos, cuidado. Nós temos que ser sábios, pedir direção para Deus. Deus, fala com Deus, irmãos. Vamos se pôr na presença dEle. É com Ele, é na presença dEle, é onde a gente vence as nossas guerras, onde a gente vence as nossas lutas. Se não é Deus para nos ajudar, irmãos, quem que vai nos ajudar? Quem que vai abrir aquela porta? Quem? Se não é o próprio Deus, se não é o próprio Senhor Jesus, que já veio e já fez tudo isso por nós. Lá em Isaías 53 fala que nós estamos passando por tudo isso, nós estamos aflitos e oprimidos por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Porque falamos com quem não deve falar, abrimos o nosso coração com quem não devemos abrir, fazemos, às vezes, coisas que não agradam a Deus, e isso tem impedido o azeite derramar na nossa botija. Sabe aquele momento que você abre lá a prateleira e fala assim, poxa, só tem esse aqui. Eu vou fazer esse hoje e amanhã. Ou então aquele momento que a criança chega em você, né? Mãe, estou com fome. Lá em casa, se não tiver, nem que seja uma bolacha, parece que o mundo vai acabar, vai morrer. Se não tem o trem da bolacha. Misericórdia. Eu falo, meu Deus, vai morrer, menino? Vai morrer. Mas não é, porque já acostumou. A gente sempre dá o melhor, a gente sempre compara as coisas com abundância. E o dia que vem o tempo da escassez, porque a escassez vem também. Ela vem. Aí a gente não ensina o abençoado que tem que comer 1, 2, 3 bolachinhas. Não, ele come o pacote inteiro. Aí quando chega o tempo da escassez, que você tem que ensinar ele que ele tem que comer, ele não vai aceitar, ele vai brigar, ele vai falar para você que você está negando para ele vai... Você imagina, irmão? Então, irmão, tudo, nós temos que ter sabedoria. Como que nós estamos agindo? Com quem que nós estamos falando? Amém? Vocês estão conseguindo entender, irmãos, até aqui o primeiro segredo? Você viu aí como é importante o primeiro segredo? Né? Então, a partir de hoje, nós temos que fazer o quê? Parar, analisar. Espera aí, com quem que eu estou dividindo o meu segredo? Com quem que eu estou dividindo os meus problemas? Espera aí, tem coisa errada aí, irmãos. Vamos analisar, vamos mudar a partir de hoje. Você tem que dividir seu segredo com o próprio Deus. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo algo muito interessante. Entenda bem. Ele disse assim, foi um pastor da nossa igreja. Ele disse assim, mulher, tem coisa sua, tem coisa que você está ali falando com Deus, pedindo para Deus, que você não deve dividir nem com seu marido.
Marido, tem coisa que você está orando, buscando a Deus, que você não pode dividir nem com a sua esposa. Que dependendo da forma que ela tiver ou que ele tiver naquele momento, ele pode jogar um balde de água fria, ela jogar um balde de água fria em você, e você o quê? Desistir. Ah, não vou fazer nada, deixa para lá. Não é assim? Aí você está lá em secreto orando, Senhor, Senhor. Está lá orando em secreto, Deus, faz, Deus, você está lá, faz um jejum, faz uma oração, se consagra, está lá em oração. Ninguém sabe de nada. De repente, Deus fala, é hoje, é agora, toma. Pá. Aí, nossa, amor, ó, você está vendo que benção? Ai, que maravilha, né? Todo mundo se gloreia. Por isso, irmão, ó, eu me pego às vezes nessa situação. Porque pensa na língua, né? Desse tamanho. Se pensa algo, já quer falar para todo mundo que os planos que está fazendo, né? Aí, de repente, dá tudo errado, irmão, você não consegue. Aí você fica triste, aborrecido e fala que a culpa é de Deus ainda, né? Não é isso? Ó. Fala igual uma irmã, né? Unge a língua, irmã. Amém? Então, é isso, gente. Então, vamos lá. E aí, mais à frente, nós temos mais um segredo, porque nós temos 3 segredos hoje. Mais um segredo. Vamos lá. Para quem você está abrindo o seu coração? Primeiro foi o quê? Aonde nós estamos indo buscar a ajuda, não foi isso? Aonde que nós estamos indo buscar, né? Então, aqui nós já aprendemos que não é com qualquer pessoa que nós devemos buscar. Segundo, aonde, para quem você está abrindo o seu coração? Lá no início, lá no começo, lá fala assim, ó, e uma mulher, lá no 4 primeiro, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, ela foi lá. Ela foi a quem? Ao profeta. Ela abriu o coração dela. Até ele aqui diz assim, mas o que tenho eu de fazer, mulher? E aí, né? O que tem eu de fazer para você? Mas ali, ao momento que ela abriu o coração para ele, falou, meu marido, ele era teu servo. O meu marido foi para lá, obedeceu, né? O marido dela obedeceu a palavra, foi diante da guerra. E ele o quê? Faleceu. Ela se encontrava naquele momento o quê? Sozinha, desesperada, sem saber o que fazer, o que ela ia levar para casa, o que ela ia fazer com os filhos, né? E aí, o Senhor nos fala para quem que você está abrindo o seu coração. Para quem? Você sabia, irmãos, que muitas pessoas que estão dentro da igreja, que quando chega certa situação ou problema, seja ela no casamento, a maior parte é no casamento. Nós, mulheres, geralmente, quando estamos passando por uma fase difícil no casamento, a gente quer conversar. A gente quer contar o que está acontecendo. Você quer desabafar, não é isso? A gente quer desabafar. Olha o desabafar aí, o que acontece. Quero desabafar. Eu preciso falar para alguém, senão eu vou ter um ataque, né? E aí eu vou lá e abro o meu coração. E há muitas pessoas, irmãos, que saem daqui, da casa de Deus, da presença de Deus, e ela vai buscar ajuda, sabe aonde? Num terreiro de macumba. Ela vai lá porque fulano falou para ela que tem uma pessoa lá muito boa, que ela dá bom conselho, que ela lá tem uma pessoa em tal lugar, que ela fala as coisas para a gente que vai acontecer. É uma mãe de santo. É uma pessoa que faz trabalho para amarrar casamento, para pegar marido dos outros. Entendeu?
Aí você chega lá, porque o diabo, irmãos, ele sabe de muita coisa da nossa vida. Ele sabe tudinho. Por ele é articulador, ele fica 24 horas ali, ó, incansavelmente, ali buscando brecha, situação para entrar. Aí é o momento, você foi lá com a pessoa, abriu seu coração, contou tudo para ela, lá o Satanás já ouviu tudo. Aí quando você vem de lá, você já vem carregando os demônios tudo nas suas costas. Aí é onde você já vem assim para casa, ó. Em vez de você vir bem, você é boba. Larga desse homem. Ele não presta mesmo. Ele está vendo o que ele fez com você? Larga dele, boba. Ó, tem um monte lá fora, ó. Ó, casa não. É, você é boba, você é tão bonita. O que você quer? É nada. Se você sair ali, você vai ver o que vai acontecer. Não é isso? É ou não é? Irmã, irmão, é assim. Que isso, rapaz? Vamos tomar uma lá. Refrescar a cabeça, cara. Oxi, vamos ali, você vai ver. Nós toma uma, nós toma duas, nós toma três, toma tudo, e você vai embora para casa bêbado, sem dinheiro, mais ferrado do que você estava quando você chegou lá. Ainda chega em casa aquela briga, a mulher te pega e ó. E aí pronto. É contenda, é confusão, é a desgrama para todo lado. Vocês estão me entendendo? Você está vendo para quem que você está abrindo o seu coração? Irmão, nós temos que ser crente de verdade. Nós temos que abrir o coração para Deus. Nós temos que abrir nosso coração para o Senhor. Nós temos que parar com diz que me diz, com isso, com aquilo. Ah, irmãzinho, irmãozinho. Irmão, a palavra do Senhor diz bem claro. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é do Senhor. Cuidado. A Bíblia fala dos falsos profetas. Cuidado com aquele que está lá revelando para você algo. Às vezes é o próprio Satanás falando na boca dele para você, para te enganar. Cuidado com o que você anda ouvindo, cuidado com o que está falando aí. Que você está levando para dentro de sua casa, guardando do seu coração. Você vai lá para abrir seu coração e ver que seu coração pior do que você foi. Resolveu alguma coisa? Aquela pessoa te ajudou em alguma coisa? Nada. Ela não tem nada para te dar. Ela não tem nada para te oferecer. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, que está sentado lá no trono eterno, Ele tem coisas maravilhosas para mim e para você. Guarda o teu coração. A palavra do Senhor fala assim, tudo que tiveres de guardar, guarda o teu coração. Guarda, meu irmão, guarda o teu coração. Cuidado para quem você fala. Cuidado para que lá na frente você não venha se arrepender. Por que eu fui fazer isso? Não. Seja cauteloso, seja esperto. Amém, irmãos? Vocês estão conseguindo entender? Você viu aí o terceiro segredo? O segundo, né? Segredo? Então vamos lá para o terceiro segredo. Olha só, o que essa viúva, irmãos, o que aconteceu na vida dela, para você ver o que Deus pode fazer na nossa vida. Amém? Vamos lá no terceiro segredo. Nós entendemos, vamos recapitulando aqui, nós entendemos que no primeiro segredo, nós temos que buscar a pessoa certa. Nós temos que buscar quem? A Deus. E aí, nós temos que o quê? Buscar a pessoa certa e abrir o coração para a pessoa certa, né? Às vezes, o nosso pastor, ele sempre fala aqui, irmãos, eu estou aqui à disposição. Ó, precisa de ajuda, eu estou aqui, né? Às vezes a gente deixa de mandar uma mensagem para ele, de falar algo com ele, que é aquilo que vai edificar a nossa vida, e vai falar com quem? Não devemos falar, né? E aí, abrimos o nosso coração de forma errada, né? E aí, para fechar o contexto aqui, nós temos que o quê? Nós vamos buscar a pessoa certa, nós vamos abrir o nosso coração e nós temos que o quê? Estar preparados para ouvir.
Porque você buscou a pessoa certa, você falou com a pessoa certa. E o que vai vir? A resposta. Então, nós temos que aprender o quê? A ouvir a voz de Deus. É o terceiro segredo. Vamos colocar um exemplo fácil. Ela estava passando por uma situação de miséria, de fome, de escassez. Ela não tinha o que comer, não tinha mais nada. Estava numa situação triste. Ela foi, ela falou com Eliseu, e Eliseu ouviu ela, né? E ele tinha o que para ela? A resposta certa. Ele, como um homem de Deus, usado por Deus, ele tinha a resposta certa para dar para ela. E falou para ela: vai, pega teus filhos e vai aonde? Buscar o quê? As vasilhas. Não falou para ela? Ela tinha duas opções: de ouvir e de obedecer, e de o quê? De não ir, de não obedecer. Né? Então, nós estamos aqui nos cultos, segunda, quarta e sexta-feira, né? Deus tem falado com nós aqui ou não tem? Porque eu não sei o que passa na sua casa, eu não sei o que se passa na sua mente, no seu coração, mas Deus sabe. Às vezes, certas palavras que o pastor fala aqui, para mim fala assim, amém. Mas ele está falando com alguém, porque Deus conhece as suas dificuldades, os seus problemas, e Ele está dando a resposta. Mas, às vezes, nós estamos tão distraídos, dispersos das coisas, que nós não estamos ouvindo o que Deus tem falado e o que Deus tem nos ensinado. E estamos deixando passar a bênção de Deus. A palavra do Senhor diz assim, eu não sei o capítulo que está, mas ele fala que as mãos dele já estão estendidas para nos abençoar. As mãos dele já estão estendidas. Ela está desse jeito sobre você, ó, assim. Mas às vezes nós estamos lá só murmurando, clamando. Ai, porque eu não aguento mais. Porque eu não sei o que eu vou fazer com esse menino. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque eu não sei. Olha, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, mas as coisas não andam na minha vida, na minha casa. Eu não sei mais. O dinheiro que eu comprava a carne, que eu comprava o arroz, hoje eu não consigo comprar nem o arroz, quanto mais a carne. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu trabalho, mas o trem não anda, eu não vejo, eu não sei. Mas o que eu faço? Não é assim? Ou é só eu que faço isso? Eu acho que não, não estou sozinha nessa não, não vem não. Né? Irmãos, é porque nós não estamos dando ouvido àquilo que Deus tem falado. Uma coisa que eu guardei dentro de mim, que o pastor sempre fala aqui, ele fala, obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Às vezes ele dá algo para nós, manda lá no grupo dos obreiros, aí no final ele fala, irmãos, obediência gera bênção. Então, a gente já para e já reflete, é melhor eu obedecer do que sacrificar, né? Porque se eu não obedeço, o resultado vai vir lá na frente. E às vezes é o que está acontecendo com a gente. A gente não dá ouvido àquilo que Deus tem falado, a gente não obedece e a consequência vem. Aí tem um dizer, né? O plantar é opção, mas o colher, ele é certo. Então, tudo aquilo que a gente plantar, nós vamos colher, não vamos? Se eu plantar mandioca, eu vou colher banana? Não vou. Então, se eu plantar mandioca, eu tenho que colher mandioca, né? Irmãos, e que mandioca, hein? Pelo amor de Deus. Muito boa. Já acabou tudo. Uma bênção. Então, não tem como plantar uma coisa e colher outra. Então, nós temos que estar o quê? Atentos. Ouvir
o que Deus tem para mim, o que Deus tem falado para você. Talvez aquilo ainda não deu certo para você, no seu negócio, na sua casa, é porque você ainda não obedeceu aquilo que Deus mandou você fazer. E você sabe o que é. Você sabe o que Deus mandou você fazer. E você não fez. A hora que você parar e falar assim, não, é aqui que Deus mandou, é aqui que eu vou fazer, eu não posso me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E você ir firme aqui no foco onde Ele mandou, irmão, prepara, que o azeite vai descer. O azeite vai descer. Vai faltar vasilha, igual faltou para ela lá. Você viu que faltou vasilha? Se tivesse mais vasilha, ia ter muito mais azeite para descer? É assim que Deus faz, irmãos, quando a gente faz aquilo que Ele manda. É assim que Deus faz, quando a gente dá ouvido às pessoas certas, quando a gente abre o coração para a pessoa certa, quando a gente se cala a hora que tem que se calar. É assim que Deus faz. Na hora certa, o azeite vem, Deus manda a providência, a sua casa é cheia, os seus celeiros são cheios, não vai te faltar nada. Dificuldade, ela vem, que é para nos ensinar, para que na hora certa a gente saber resolver, a gente saber lidar com a situação. Hoje, a geladeira está lá, o freezer cheio de carne, cheio de fruta, geladeira, verdura. Quem que imaginava passar por essa situação que nós passamos de pandemia? Alguém aqui esperava? Hã? Ninguém esperava, irmão. Foi como aconteceu lá no tempo lá de José. José, ele foi vendido, né? Ele foi lançado lá como escravo, ele passou por tudo que ele tinha que passar, mas aquele tempo Deus guardou ele, Deus fez, ele foi levantado como governador naquele lugar, ele foi usado por Deus, ele preparou, ele guardou o que tinha que ser guardado no tempo que tinha que ser feito, e aí aconteceu o quê? Chegou o tempo da escassez, chegou o tempo da fome. E José usou de sabedoria, guardou alimento e que pôde servir aos outros também. E quem que veio pedir alimento para ele? Hã? Quem? Os irmãos dele, aquele que vendeu ele, né? Vocês estão vendo aí? Tudo que planta? E aí José estava lá, firme e forte, com a coroa na cabeça. Pode vir, leva. Abençoou os irmãos deles. José podia falar, não dá nada para esses aí não, ó. Esses aí, ó, fez isso e isso comigo, malditos. Né? Mas o que ele fez? Bem, e aí que eles reconheceram que era aquele irmãozinho que eles tinham jogado lá no poço e que tinha vendido como escravo. E que aquele momento era quem? O rei era o governador daquele lugar e que matou a fome deles. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. Não guarda mágoa no seu coração, não. Não guarda, não, irmãos. Tira do seu coração aquela mágoa, aquele ressentimento de alguém, de algo que aconteceu lá no passado. Talvez é isso que está impedindo a bênção de Deus de chegar na sua casa, da prosperidade, florescer lá nos seus celeiros, tá? Limpa teu coração, tá? Então, irmãos, o que nós aprendemos? A ouvir a voz do Senhor, a aprender a ouvir a voz do Senhor. Vocês conseguiram entender? Conseguiram? Então, nós temos os 3 segredos, e a partir de hoje, você vai fazer isso. Amém? Glória a Deus. E se deixar, eu vou ficar, e o horário já foi. Amém? E aí, mais tarde tem mais, quarta-feira tem mais. Amém, irmãos? Espero que eu possa ter ajudado você, tá? Em Deuteronômio 28, lá fala que se nós obedecermos a voz do Senhor, a primeira coisa que fala,
se nós obedecermos, se nós cremos e obedecermos, os nossos celeiros serão cheios. Deuteronômio 28. Eu já fiz campanha em oração nesse Deuteronômio 28, irmão, Deus fez maravilha na minha vida. Momentos difíceis, momentos de situação. E olha, pensa num versículo, num capítulo que é forte e poderoso. Só que lá na frente, no 29, ele também explica as maldições quando a gente não obedece. Depois você lê, você estuda lá. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, amém? Deus abençoe.